Alô, escuto, Alberto, alô, escuto. Olá, Tiago. Estamos a chegar em condições? Esperemos que sim. Sim, esperemos que sim, porque ano novo, péssimas condições técnicas antigas. Eu Exatamente. segui o conselho que muitos espectadores da Lenga-Lenga me deram para... o conselho dos espectadores foi, liga um cabo ao router. Já liguei um cabo ao router e mesmo assim a coisa não está a funcionar bem. O problema parece ser mais grave do que esse. Os nossos espectadores não são grandes técnicos de internet, está Não visto? são, não são, são quase tão bons como eu. Bom, mas sejam bem-vindos também esses que acabam por ser um bocadinho desagradáveis. Não são desagradáveis, são muito simpáticos e muito obrigado pelas vossas dicas para tentar resolver estes problemas técnicos. Acho que é capaz de ter de ser na sede da operadora de telecomunicações que isto tem que ser resolvido, não é aqui perto. Este é o Em sede episódio... própria, em portanto. se- Exatamente, em sede própria. Bem-vindos ao episódio 77 da Lenga-Lenga do Costume. Não era bem o 77, porque o 76 calhou no dia de Natal e não foi propriamente um episódio, foi mais um Aquilo era um contexto. episódio, aquilo Não era bem, tem um mas número. como pusemos número, Ok. este é o 77, e também 77 é o número mais redondo para começar o ano, porque esta é a emissão de 1 de janeiro de 2024. Temos que confessar que estamos a gravar, portanto, gravámos ontem, domingo, da Portanto, parte da tarde. hoje é ontem. Hoje é ontem, portanto, se o mundo acabou entretanto, isto é um bocado estúpido e em princípio não nos estarão a ouvir, a não ser que tenham sobrevivido algumas pessoas cuja Ou as primeira baratas, prioridade... ou as baratas. Sim, se sobreviveu gente, a primeira prioridade é de certeza ver a lenga-lenga do costume, por isso é um ótimo 2024 para todos vós, sendo que nós estamos, como sempre, portanto, a estrear à segunda-feira às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central, e também podem assistir à lenga-lenga do costume na plataforma X, em @AlbertoGonk, @AlbertoGoNC. Como sempre também, contamos com o apoio do Azeite Talismã, que entra connosco no ano de 2024. Como nós falhámos o programa, semi-falhámos o programa a semana passada, mas a verdade é que não conversámos, passaram-se algumas coisas, Alberto, houve algumas novidades das quais nós vamos falar hoje e que têm a ver com acordos pré-eleitorais e tal, porque vamos começar com o assunto das eleições de março. Houve algumas novidades em termos de alianças, nomeadamente em termos da reedição da Aliança Democrática entre PSD e CDS. Gostaste deste acordo? Parece que o PSD está a querer um bocadinho aqui arrumar a casa à direita, não é? Isto, entretanto, o Montenegro não arrumarem com o Montenegro a propósito Claro, da tua é. casa também, não é? Casa da casa dele. Sim, portanto, há aqui potenciais arrumações em torno de casas. E em torno da própria designação Aliança Democrática, porque parece que o PPM apresentou uma queixa, Ah, que não, como não pois, está, aquilo era uma coisa a três, claro. já na altura, em 79 ou 70, acho que em 79, que eles foram a eleições, não sei se a Aliança é de 78, o PPM dava um contributo imenso em termos Sim, eleitorais para a Aliança Democrática, sem imagino, dúvida. não me lembro, mas devia ser uma coisa à volta de 1%, se tanto, mas hoje o PPM talvez desse mesmo uma pessoa. Uma pessoa, sim, sim. O que não sei também, mas se calhar está lá no registro, naquele registro de propriedade intelectual, está lá Pois não registado sei como essas em coisas nome, funcionam. Pois. também não sei, para o merchandising e assim, devem ter, Agora, o assinaram nome. todos, Sim, 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 sim. Agora o nome Aliança Democrática, sim, evoca evoca qualquer outros coisa. tempos em que a direita ou a direita, os partidos à direita do PS estavam um bocadinho mais pujantes do que os atuais. É mesmo a única, sim, e é mesmo, enfim, foram buscar a única coisa que podia, ainda que remotamente, entusiasmar ou criar alguma expectativa em Hum, relação a esta nova versão da Aliança Democrática, porque efetivamente, enfim, confesso que também na parte que toca ao CDS, enfim, sim, também não sabemos também. muita O coisa em CDS relação ao hoje CDS, não é? É o PPM da altura, praticamente. Pois, e não sabemos, mas isso, desse mal também padece o PSD, mas o CDS, se calhar mais ainda do que o PSD, porque pretende regressar ao Parlamento, enfim, se calhar devia ter uma capacidade um bocadinho diferente de transmitir, ok, o que é que pretendem trazer de novo, não é? Ou de volta. Eu não ouvi grande coisa. Verdade seja dita, também não me interessei por aí além em relação a isso, mas a única coisa que vi foi umas fotos do Nuno Melo e do... Quem é que são os outros
elementos do CDS que apareceram a dar mais a cara por esta aliança. Lembras-te? Pois, essa pergunta é mesmo para me tramar, porque eu não faço ideia. Esta é a pergunta, é aquela última pergunta do quem quer ser milionário, era Pois, para aquela 50 mesmo mil, que lixa 50 sempre mil o contos, concorrente, ok, não é? quem foram, exatamente, Não quem faço foram os ideia. membros do CDS que apareceram, que deram a cara pela Aliança Democrática? Nem com a ajuda de casa, eu acho que não chegávamos lá. O problema, Não, o CDS era um partido conhecido por ter muitos quadros, mas hoje acho que, pá, desculpa lá a piada, mas parece aqueles museus assim, que são abertos, aqueles centros interpretativos que não têm quadro nenhum, têm sim, assim sim, sim, pois, assim, arte, contemporâneos, não umas é? fotografiazitas e umas instalações e tal. Aquilo são quadros, Não não sei se tem são quadros, se são jarras, parecem um bocado jarras umas também, não é? jarretas, Não sim. sei muito bem. Epá, porque realmente parece um bocado. Eu vi a Não, fotografias eu do. conheço, desculpa, Tiago, eu conheço por Diz, acaso, estou-me a lembrar de algumas pessoas que eu conheço que até eram próximas do CDS, não sei se ainda são, e são pessoas que eu certo. estimo, e algumas são minhas, epá, não diria amigas, mas pelo menos Não, claro. conhecidas, pessoas com quem tenho boas relações, que não sei se ainda estão lá, se não estão, porque aquilo já houve para ali tantas purgas e tantas Pois contrapurgas, foi. e porque já não sei quem é que está no CDS, quem saiu do CDS, Sim, não faço ideia quem é que está com o Nuno ficam. Melo. Sei que está o Nuno Melo, não é? Por acaso. Nuno Melo O eu Nuno Melo sei que está. está, mas fica um bocadinho complicado e parece que tudo o que o CDS tem para oferecer é tipo, é mugshots dessas pessoas e epá, lembram-se de nós. Até éramos Exatamente. simpáticos e tal, epá, deem lá o jeitinho para a gente. Enfim, isto já não é bem o partido do táxi, estes gajos estão à procura de boleia, seja de quem for, isto já não é Sim, bem andar, isto nem sequer é táxi. partida trotinete, para já. Sim. Sim, mas pá, da trotinete, de alguém que venha numa trotinete Ah, e e de dê uma alguém que venha a uma boleia, trotinete e que lhes dá uma bolinha. Sim, sim, daquelas sim. elétricas, para ser moderno. Eu não digo que o CDS, eu acho que no panorama político português faz falta um partido que, que represente o tipo de eleitorado que supostamente o CDS representava. Isto partindo do princípio que eu acho que este sistema, e já agora peço a tua opinião sobre isso, que Hum, este sistema, já falámos sobre isto noutras circunstâncias, que este sistema em que há 50 mil partidos seja melhor do que aquele sistema, por exemplo, norte-americano em que há dois. Enfim, porque o que acaba por acontecer, e vemos isto na preparação para estas eleições, acaba por ficar todo um parlamento e a formação do governo, e portanto o governo dependente, muitas vezes quase de chantagens de partidos extremamente minoritários, não é? Ou seja, acabam por ser minorias, em muitos casos muito pouco representativas, quase que a definir sim, um, sim, o sim, sim, desfecho de umas há esse eleições ou a risco, mas apesar formação de de um tudo, em governo, não é? Portugal eu prefiro a pulverização, se calhar prefiro, já pensei nisso várias vezes e não me Sim, consigo decidir. No caso americano, no caso britânico, do Reino Unido, sim, também. o bipartidarismo aceita-se, embora a Inglaterra tenha aparecido lá os Lib Também. Dems, E os nos Estados Unidos também, liberais-democratas e não é? tal, sim, Normalmente também está parece, sempre um independente. mas Sim, o facto, ali os dois partidos não são dois blocos absolutamente homogéneos. certo. Os representantes do Senado, da Câmara Baixa, etc., têm voz própria. As pessoas, Pois os é verdade. eleitos representam os eleitores, os É seus mais próprios pessoal, é muito eleitores. mais A Inglaterra é assim, personalizado o nos Estados modelo, não é? Unidos é assim. Aqui em Portugal, os nossos deputados não representam absolutamente ninguém. Pois, São sim. pessoas que estão ali representam o chefe do partido que os manda dizer coisas ou Uhum, votar de uhum. acordo com determinada orientação e eles Sim, cumprem. sim, De vez em quando há um deputado que abre, como é que faz uma declaração de interesses sim. e vota contra Ah, qualquer coisa, de vez em ao quando há um Sérgio contrário do Sousa partido. Pinto, mas que depois acaba por Sim, e apoiar o depois Pedro Nuno acaba por Santos. apoiar na mesma o Pedro Nuno Claro, Santos. claro. Sim, isso nota-se depois em questões menores e questões Sim, assim, secundárias. e Isso verdade seja dita que mesmo nos acontece. Estados Unidos, não ao nível do Senado, do Congresso, mas em termos da figura do presidente propriamente dito, eu acho que também muita gente nos Estados Unidos, principalmente do lado mais conservador republicano, está muito desagradado com o que foram as últimas décadas de presidências, quer democratas, quer republicanas, por exemplo, ao nível do endividamento do Estado e do crescimento da dimensão do Estado, ou seja, em termos de presidentes, depois essa diferença, aquilo também é uma espécie de um centrão, não é? Como poderia acontecer em Portugal, uma coisa meio indistinguível entre PSD e PS, e por aí não termos propriamente forma de ter uma Sim, alternância, uma não, mas a alternância. ideia do centrão, lá está, dos dois países anglo-saxónicos, no caso, tinha uma vantagem, além de muitas desvantagens, que acabaste de enumerar uma, mas tinha a vantagem de impedir radicalismos, ou seja, Sim, sim, certo. no Congresso ou no Parlamento, no Westminster, em ambos os sítios, não havia grandes malucos.
não havia grandes. Sim, A coisa estava mais ou menos. Era aborrecida, é um bocado monótona, é um bocado melancólica até às vezes, mas sim, apesar de tudo evitava, ou tende a evitar, isso certo, certo, tem-se certo, perdido, certo. tenderia a evitar a existência de movimentos, por exemplo, Uhum. autoritários, pró-totalitários, proto-fascistas, proto-comunistas. Não havia isso, não tínhamos isso. Pois, Em Portugal temos uma tradição de haver sempre umas franjas. Franjas essas, que hoje em dia já não são tão franjas assim. Hoje, os sim, malucos em sim, Portugal representam, os malucos, os extremismos, vamos falar mais tecnicamente, os extremismos políticos em Portugal estão representados na Assembleia da República com uma percentagem que é significativa e, na minha perspectiva, é assustadora. Ou seja, o sim, centro, nós podemos não gostar do sim, centro, e o centro em Portugal tende para uma coisa mole, certo, ou certo, seja, certo. Portugal não tem o tipo de estrutura Mas social, económica, etc., para que precise tanto do centro como os Estados Unidos ou o Reino Unido. Nós, ou seja, como estamos, não estamos muito bem, portanto é percebo. necessário haver alguém a puxar com mais força das pontas. Só que as nossas pontas às vezes são um bocadinho extremadas Às e vezes, Alberto, tudo à isto é uma esquerda, não é? coisa, sim, isto é uma coisa que se aprende na ciência política. Às vezes mais vale mole do que muito firme para as coisas erradas, não é? Mais vale Sim, sim, molinho sim, sim, do sim. que A muito, política não é? Do que é muito uma arte do mal espremido. menor, Tiago. Sim. Pois, exatamente, Isto sim, não é do sim. ideal, isto é o que se pode ter. Sim, sim, é o menos péssimo, é a menos E entre um péssima das centrão opções. aborrecido E chato e e chato, aquela não coisa vai a com lado nenhum. cinzento, entre isso e os blocos de esquerda e Sim, os apoiantes do Hamas e do senhor Putin e não sei o quê, apesar de tudo, eu sim, preferia um centro cinzento, apesar de mais vale tudo. não ir a lado nenhum do que ir em bicada a grande velocidade em direção ao precipício, não é? É exatamente. O É, problema mais é que é, vale não isto, ir a lado é a nenhum. segunda opção, aquela que temos tomado. Não, e parece, Por aí. e não parece que estejamos disponíveis para mudar radicalmente Uhum. essa opção nas próximas eleições, pelo menos a julgar pelas sondagens que continuam a sair. Outra coisa que eu queria comentar contigo não sei se lhe pode chamar de bandada, mas é um certo movimento de gente da iniciativa liberal a ir para o Chega. É uma coisa também de que se tem Aí eu falado. sou amigo de uma pessoa ou outra, sim, Ah, sim. então com mais propriedade, se calhar, Não, sem dizer por nomes, acaso falei com uma das pessoas, uma amiga que é uma minha, que senhora, não é? é uma senhora, sim, e Cujo falei com ela, até jantámos nome de juntos com família outras tem, pessoas tem há pouco quatro tempo. letras, não é? E 2 anos. É? Exatamente. Pronto, é que não vamos dizer Pronto, é quem é, mas Mariana Nina. Eu falei com ela certo. ainda há pouco tempo, até estivemos a conversar, e não conversamos nada sobre isso. Ela, por acaso, não me disse nada. E Ah, li foi? com espanto no Observador ontem, acho que foi no Observador, que ela está a Pois, colaborar no programa eleitoral do Chega. parece que sim, parece que sim. Não lhe liguei a perguntar se isso é verdade ou não, presumo que sim, não sei, mas por Sim, acaso não sabia de nada. Agora, sei que essas pessoas são retratadas como perigosas extremistas, uhum. se calhar algumas são, não faço ideia. A Mariana não é. Eu conheço e Não, eu acho que, é o oposto de uma extremista. Não, pois, eu vi é uma algumas pessoa e muito declarações, sensata. sim, eu vi as declarações de algumas pessoas que estão mais objetivamente ou mais tacitamente ou a colaborar com o Chega, mais explícita ou menos explicitamente. E basicamente a opinião comum que me parece, da qual me parece partilharem, e que também não me surpreende em função do que foi a saída, por exemplo, da Mariana Nina da Iniciativa Liberal e do que foram as declarações que ela prestou na altura, Uhum. justificando essa saída, e que foi na sequência de uma daquelas votações para as questões de identidade de género na escola, e a Pois, posição, sim. a posição desse grupo de pessoas foi de que era inadmissível o Estado imiscuir-se na vida dos cidadãos, neste caso das crianças e das famílias das crianças, dessa forma e especificamente em relação a esse tema nas escolas públicas, não é? E Sim, foi portanto só é uma isso. perspectiva que me parece bastante liberal. E E absolutamente moderada. Isto é o oposto de uma perspectiva radical, não não, pois, é? sim, É precisamente, moderadíssimo. exatamente, absolutamente moderada. Portanto, não, daí, nesse aspecto, não me espanta o movimento destas pessoas da Iniciativa Liberal para o Chega, porque aparentemente o Chega tem essa perspectiva, lá está, mais moderada, anti-woke, digamos assim, muito mais moderada do que a Iniciativa Liberal, obviamente, do que o Bloco de Esquerda e o Uhum, PS claro. neste aspecto, o PCP não tanto. O que me pode espantar um bocadinho mais, mas só porque acho que isso não fica claro da parte do Chega, o que me pode espantar um bocadinho mais é a eventual expectativa que estas pessoas tenham em relação a um liberalismo económico do Chega, que eu estou Essa longe é de uma questão achar que muito pertinente, pois é. é, porque nos costumes, sem dúvida, e atenção,
é aquela coisa do Breitbart, não é? Como é que é? Politics is downstream from culture, não é? Ou seja, eu acho que é mais importante a alteração cultural, digamos assim, da qual depois decorrerão alterações políticas, acho eu. E, portanto, nesse sentido, eu daria mais importância ao alinhamento do Chega nestas políticas anti-woke do que propriamente à posição económica do Chega, embora a posição económica seja algo que eu acho que é absolutamente fundamental e que pode induzir medidas que têm um impacto muito rápido na vida das pessoas, mas eu acho que às vezes a iniciativa liberal se perde um bocadinho por aí, não é? Porque por abdicar destas questões culturais. É um bocadinho, não sei se é uma boa imagem, mas eu acho que a iniciativa liberal tem ótimas ideias sobre como arrumar a casa, não é? O Feng Shui da economia e de como pôr as coisas a funcionar. É pá, isto tem que ser mais assim, isto tem que ir mais para ali, repara que isto não fica bem aqui porque ficamos todos meio desconfortáveis. Eu acho que a iniciativa liberal tem ótimas ideias para arrumar a casa, só que os alicerces da casa estão a ser completamente destruídos. Portanto, As está tudo bonito. sapatas. As sapatas já estão aí à vista e, e esta cultura woke está a tratar de as destruir em definitiva, enquanto a iniciativa liberal se preocupa em arrumar a casa. A iniciativa Uh, liberal, que normalmente tem razão em matéria económica, eu acho que tem mete-se em sempre assuntos, razão. é praticamente sempre, sim, Sim. mete-se em assuntos que não se devia meter, tal como o Estado não se devia meter. Pois, Não, pois, não são assuntos sobre os quais devia-se ter uma opinião contrária, ou não é isso, não devia ter opinião, é isso, não é pois, assunto pois. da política, não é assunto da política, a menos que, por exemplo, se isto está-se a caminhar para aí, que o Estado aprove a implantação de programas quase de lavagem cerebral para expor as criancinhas a coisas às quais um cidadão pode achar que elas não deviam ser expostas. Aí acho que um partido sensato, um partido ponderado, devia ter uma posição a tomar, mas só no sentido de reagir a esse tipo de avanços que o Partido Socialista no governo tem tomado. Só por aí. Agora, Sim, se não havendo nada de especial à volta do assunto, o partido não teria que ter grandes posições sobre isso. Ou seja, se a iniciativa liberal não participasse em desfiles do orgulho gay, não estava a ser homofóbica. pois. Não é obrigatório ir a desfiles de orgulho gay, aliás, coisa que eu não faço ideia do que é que seja, porque só ter orgulho por ser gay ou por deixar de o ser, não faço ideia. A iniciativa liberal acha que sim, quando põe o pé fora da economia, normalmente a coisa patina um bocado e fica ali uma coisa um bocado vaga, não se percebe muito bem Pois é, se como está de dizes, acordo com o Bloco de Esquerda, ou se querem fingir que estão de acordo com o Bloco de Esquerda para uhum. cativar os jovens, ou, não sei exatamente a posição da... Sim, é como dizes, não só não seria obrigatório, vamos lá ver, não seria obrigatório tomar posição, mas quando a cultura vigente impõe um crescimento do poder do Bom, Estado nessas áreas, um cada só vez nesses maior casos, sim, eu acho pressão que do Estado abria-se a sobre os cidadãos. ressalva, sim, Então, acho que e sim. nesse caso, o Partido Liberal o que tem de fazer, obviamente, É enxutar o Estado, tentar sim, enxutar o exatamente, Estado como de todas as de outras áreas que não lhe matérias, competem. quase todas as outras matérias, não é? De onde reconhecemos que, em Portugal em particular, o Estado deveria ser bastante enxutado porque faz mal. Não percebo porque é que nesta em particular, ou porque é que nestes Não, a temas em iniciativa particular, liberal até tem parecido concordar com a tem, intervenção do tem, Estado nesses domínios, precisamente, tal o como que é tem bizarro, sido o que é feito. bizarro. Em relação ao Chega, de facto, a minha dúvida é essa, porque André Ventura Chega é parte da economia, é da parte da é a mesma economia, coisa para a porque economia. quando da questão da TAP, por exemplo, as Por declarações exemplo. de André Ventura foram, no mínimo, muito dúbias, não é? Ou seja, deixam-nos Ah, muitas dúvidas sobre quão intervencionista é que o Chega, um eventual Chega no governo, acha que o Estado deve ser, e aí é que residem as minhas dúvidas. o Chega parece-me um partido estatista, Pois a parece. mim também, a mim Pois, também, a mim eu também, aqui há, sim. há uns meses, foi no verão passado, tive uma conversa com umas pessoas do Chega, daqui a um bocado parece que ando sempre a sair com pessoas do Chega também, acontece só ocasionalmente, mas com Epá, umas pessoas do antes, Chega que eu nem conhecia, imagina que conheci nesse andavas dia. assim com pessoas do Bloco de Esquerda, e sim seria Isso grave. não, isso não de certeza, Pois, só se mandam enganar. Mas estive a falar com umas pessoas do Chega e lembrei-as dessa questão estatista, ou mais sim. proto-socialista do próprio Chega. E eles disseram, sim, isso é verdade, isso era escusado e tal. Ou Uhum. seja, pessoas do Chega ou que estão próximas da direção do Chega, das distritais, sei lá, eu não sei Sim. quais eram Isso não aquelas é. pessoas que ocupavam cargos, elas não gostam dessa orientação. Pelo Eu menos acho que. algumas pessoas com que eu falei, e eu conheço outras que sei que não gostam, por exemplo, da ideia de um Estado tutelar da TAP. Pois. Uh, e nesse aspecto discordam do que o Dr. Ventura tem dito, o André Ventura tem dito. Agora,
parece-me que, para eles, isso não é o mais importante. Certo, Parece-me que eu acho que deveria ter mais importância do que aquela que eles lhe dão. Acho sim. que a questão económica também não é de sumenos, tal como a Não, questão não é de social todo. não pode ser desprezada, mas a questão Pois, económica convinha. Se eles são liberais em matéria económica, os militantes do Chega, sim, sim, os sim. potenciais, muitos dos potenciais eleitores do Chega, claro que não são todos, eh, acho que deviam exigir ao partido fazer escrutinar melhor o partido em matéria Sim. de economia. E Até porque, sim, parece-me que não ligam muito a isso. Não o têm feito. programaticamente não, o Chega não parece ser um partido, pelo que eu li, pelo que me parece, um partido estatista, mas realmente depois na prática. Bem, mas isso, a Constituição Ou, portuguesa também fala lá da subsidiariedade e não sei o quê, do sim, setor não, privado, o setor Chega público, tinha para ali no sabermos o que é o início, país. Tiago, o Chega acho que tinha ali no início, no seu programa eleitoral, no seu primeiro programa eleitoral, salvo erro, ou em qualquer documento Ok, dessa sim, época, sim, sim, havia sim. ali uma forte componente de liberalismo económico, que depois Certo, certo. foi retirada, eh, Pois percebo. porque eles, Estrategicamente, se calhar. estrategicamente retirada. Era capaz de ser demais. Lá está, pois é isso que estamos a dizer. Eu acho que a política e a política económica em particular, obviamente que é um aspecto absolutamente crucial de qualquer programa político e do posicionamento de um partido. E depois tem essa coisa, é que há medidas nessa área que podem ser tomadas e que têm um impacto muito rápido e muito direto na vida das pessoas. Mesmo Uhum, admitindo claro. que a perspectiva cultural, política cultural, digamos assim, no sentido mais genérico, a médio e longo prazo será um fator muito mais definidor do que depois são as outras políticas, enfim, que um governo de um país tomará. Mas, de facto, a política económica, ainda para mais no estado miserável em que o país se encontra, ganha um relevo ainda maior, porque é óbvio que é urgente fazer as coisas de outra maneira, muito urgente mesmo. Tiago, eu como eleitor gostaria de um partido que tentasse retirar o Estado ou diminuir a presença do Estado em Pois, praticamente todas as áreas, certo. menos numa e de uma forma parcial, que era a saúde. Acho que. Eu não estou a Mas dizer que o mesmo, Estado deve desaparecer dos tribunais, não é mas isso. mesmo aí, mas mesmo Estou a aí, falar daquilo que é sim, razoável discutir. sim, E acho que na saúde, defendo alguma presença do Estado no sentido, nem que seja através das PPPs, dessas coisas todas, mas sim, defendo que as pessoas, eu gostaria de um partido que defendesse que na saúde o Estado tem uma função, ponto. Ou seja, que as pessoas que não têm meios de aceder à saúde privada, fazerem seguros de saúde, que não pertencem a subsistemas de saúde, que tenham direito a ter atendimento médico e hospitalar digno. uhum, Em todo o resto, eu estou aberto à discussão e gostaria de um partido que me pudesse, um partido que me representasse, de facto, seria um partido que, fora essa questão da saúde, tentasse retirar o Estado de quase tudo que é possível o Estado retirar, o Estado ser retirado. Agora, esse partido não existe. Esse partido não existe. Não há nenhum partido que seja assim, liberal em matéria absolutamente avesso ao Estado em matérias sociais, económicas, tudo em simultâneo, não há nenhum. Não há nenhum, porque o tipo de intervenção que a iniciativa liberal faz, a pensar que está a ser liberal em matéria social, não, está a ser iliberal em matéria social. Aquele tipo de intervenção nas escolas sim, 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 para a catequização dos meninos em determinadas matérias, aquilo não é liberalismo, aquilo é o oposto de liberalismo. E há ali pessoas que percebem isso e deixam passar, e há ali pessoas que, francamente, acho que não percebem isso. Mas, portanto, dito isto, mesmo assim, eu acho que vou votar em alguém, vou ter que votar em alguém, sou obrigado, mas em princípio vou votar, porque lá está, vota-se no mal menor. Pois E é ainda isso, é estou a preciso decidir qual escolher. será esse mal menor. Sim, Não quero. eu estendi essa tua perspectiva da saúde só para a educação, porque acho que poderia Sim, ser um sim, papel sim. do Estado também garantir um terreno o mais nivelado possível em termos de condições de partida para todos ao nível da educação. Mas em qualquer caso, mesmo tendo essa perspectiva em relação à saúde e à educação, não significa não retirar o Estado, porque o Estado continua a jogar e as coisas só pioram, não é? E eu que Uh, mesmo defendendo essa posição do Estado em relação à saúde e à educação, que tem feito nas últimas décadas, não se retire mais dessas áreas, porque continua a despejar dinheiro sobre esses assuntos. sim, o que se passa na saúde não é uma questão de. Não é propriamente. O problema na saúde portuguesa não é falta de dinheiro ou de investimento. Pelo contrário, também não é exatamente pelo contrário, mas o facto de se despejar mais dinheiro no SNS não tem feito com que o SNS funcione melhor. O que se tem assistido não será por se despejar mais dinheiro, mas tem-se assistido a que o SNS praticamente já não funciona de todo. Esse é que é o problema. E isso deve-se, com certeza,
é uma mistura de incompetência, de inépcia, com fanatismo ideológico, etc. E cá estamos de volta para o segundo tema da semana, depois de, na primeira parte do programa, termos feito de certa forma, uma espécie de perspectiva do que será, do que poderão ser os próximos anos, em Portugal, o que poderá ser este ano de 2024. Alberto, agora se calhar fazíamos uma resenha do que foi 2023, do ótimo 2023, porque houve eleição, como sempre, eleição das personalidades do ano, e houve uma dessas votações que te chamou a atenção. Em particular, eu sei que tu na altura avisaste-me logo disso, e eu sei que queres falar sobre o tema. Ah, conta Foi lá, conta. a da RTP. A RTP RTP. elegeu como figura nacional do ano de Quem? 23 o doutor António Costa. Não acredito. Era Não. também a minha escolha. Seria também a minha escolha. E em 2022, pelo menos foi o que eu li, a RTP tinha. Eu não sei quem é a RTP, são os funcionários Certo, todos, são certo, os certo, 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 jornalistas, certo. não sei. Mas a RTP elegeu que tinha eleito, o elegera como funcionário, como figura nacional de Funcionários do 2020. ano são eles, não é? São Funcionários eles, do ano, todos. funcionários públicos do ano são, exatamente, sim. Tinham eleito como figura nacional do ano em 2022, portanto, há um ano, também o doutor António Não Costa. acredito. Epá, que Epá, maravilha, que falta, maravilha. falta-me ver o que é que aconteceu em 2021, 2020, 2019, mas vou presumir que foi sempre o doutor António Costa a figura É, nacional do ano. por defeito sempre, é sempre António, para mim É por também. defeito, o defeito de dar dinheiro É, de também. financiar aquilo abundantemente, portanto, é natural Agora, que ele distribua. e desde o momento em que a RTP se livrou da Sandra Felgueiras, epá, agora é que aquilo é mesmo, agora É que é verdade, pois é. abertamente, não é? Agora é bar aberto, quer dizer, agora é próximos Eu não 10 vejo, anos. sinceramente, eu não sei o que é que se passa ali, não faço Eu ideia. também, confesso que Não também não vejo. vejo, mesmo o sexta às 9, sexta às 9, Eu não quando tenho, houve não em tenho, o eu digo Galamba sempre e assim, assim, ninguém acredita nisto, eu não tenho acesso a caixa, não tenho caixa de, caixa, tu nem sabes o nome, nem sabes bem o nome. aquela box que dá Box, os exatamente. canais, pronto, não tenho. Tenho em Trás-os-Montes, mas não sei usar aquilo, francamente, é que está sempre desligado. E Eu, às eu, vezes vão visitas e querem ver um canal qualquer e lá ligam aquilo, porque eu não sei mexer naquilo. Nem quero saber mexer, quer dizer, não deve ser difícil, mas não tenho eu, interesse mesmo em ver canais de televisão. Não. eu confesso que também não uso. Quando se liga à box aqui em casa, é no canal Panda, normalmente é o canal Panda. Nem sei se aqui os outros canais, que já nem passa para outros Aqui canais. há um debate. Se for eu a ligar, é sempre ao YouTube. Certo. Se forem outras partes a ligar, Outras partes. Não vai, é melhor naturalmente não referir nomes. Menos menos esclarecidas. esclarecidas e Claro, claro, avisadas, epá, vão para claro. HBOs e Netflix e Amazon Prime. E não sei o quê. Pode ser mais arriscado, sim. Pode Aí ser um já, bocadinho eu vou para o arriscado, YouTube assim, e assim podem já. deparar-se com uma película qualquer produzida pelo casal Obama Sabes que eu vi ah, esse filme, eu também vi. aquele filme lá com epá, quem entrava o Kevin Gos- Bacon, um pequeno Gostava de. papel. O Ethan Hawke, será? O Ethan Hawke, mas o Kevin E a Bacon também Julia aparecia lá a Roberts? fazer Também de parecia. um survivalist ou qualquer Já foi a coisa. parte que eu não vi. Já foi a parte que eu não vi. Epá, eu vi até ao fim, que coisa medonha, ai, que Coisa coisa, que medonha. Como é que se sofrimento. chama? Como é que é? Epá, gostava de me lembrar do nome, O porque nome do muita gente. filme. Sim. Epá, É sabes um que outro dia bocadinho. estive a tentar lembrar, não sabia que tinha visto um filme produzido pelo Sim, casal Obama e é fiquei. este. E não conseguia lembrar sequer de nenhuma cena do filme. Depois, é Pois, aquele, é aquele. nós já vamos dizer, não era suposto falar, temos agora aqui o nosso momento cultural, mas é importante se calhar falar sobre isto. É alertar para o perigo de perder 2 horas da Leave, vida a ver aquela porcaria. Leave the World Behind. Eu não sei exatamente qual é o nome em português. Leave the World Behind. Deixar o mundo lá para trás, uma coisa assim do género. Epá, nem sabia o título, não, Leave the sinceramente. World Behind. Qual é o problema? É que eu confesso que ali o início agarrou-me. O início daquela cena na praia. Era um bocadinho copiado aquele filme meio de Do, terror do Jordan Peele. Havia ali um talvez. bocadinho, uma Mas sabes o que é que inspiraçãozita me fez qualquer, lembrar? mas depois Sabe, descambou para. não, O Lance também completamente. descambou um bocadinho, mas este descambou Mas sabes o que é que muito. me fez lembrar? Aquela primeira cena de praia naquela zona dos Estados Unidos, ela fez-me Hum, lembrar, mais ou menos naquela zona, né, que passa-se mais ou menos no mesmo sítio, fez-me lembrar o Jaws, o primeiro. Havia ali qualquer coisa ah, com a banda sonora assim meio, não é? Thriller e tal, não sei, Depois aquilo fez-me lembrar isso. diverge, porque Não, o depois, Jaws é uma obra-prima absoluta e este é uma valente porcaria. sim, É sim, outro sim, é ponto de uma vista. obra madrasta esta, Ui, meu Deus. é mesmo péssima. É. Ou, enfim, em alguns casos, não o meu,
No meu caso é uma santa, mas uma obra sogra, também pode ser, em vez de obra-prima. Entretanto, voltando ao tema que estávamos a Portanto, falar, a RTP exato, elegeu o figuras Dr. do ano, Costa, como pelos vistos costuma eleger todos os anos, a figura todos os anos, nacional do certo, ano, certo. e como figura internacional do ano, elegeram Não acredito, a espera, única pessoa provavelmente que eles conhecem fora para lá de Badajoz, certo. o engenheiro António Guterres, naturalmente. Claro, é pá, bem merecido, bem Ah, merecido. sem dúvida A nenhuma. figura, sim, sim, mas é assim, Não sei se lhe destacar, eu não li, não sei se há um texto justificativo, uma espécie de memória descritiva que justifica a designação do Guterres como figura do ano, não é? Não sei se foi mesmo a eles. figura do ano, não foi uma espécie de mister hipocrisia ou assim? Foi Não, foi mesmo mesmo a figura vencedor? internacional do ano. Foi. Se calhar E no acumulou sentido com... positivo, presumo. Ah, não, Aí é que pois. está, que está o brilho. Ah, A comédia, a grande comédia, Tiago, tu não percebes nada disto. A grande comédia faz-se assim, de forma e pois, muito subtil e inadvertida muito, até. muito subtil. E é a RTP a fazer, A normalmente, RTP, sim, em sim, sim, relação sim. a quem nos governa, ou governou, ou governa o mundo, neste caso, não é? Como desejava Eu fiquei um fazer. bocadinho admirado deles, no caso nacional, não terem designado o Pedro Nuno Santos, que era para promover, dar um boost à campanha do homem, não é? Que o Dr. Costa Não já foram não a tempo serve, não é? de inventar outro prémio, sim, mas bem merecia, porque Pedro Nuno Santos, como tu destacaste bem noutra sede, ao fazer também uma espécie de resumo do ano, ele passa num ano de ministro demitido em desgraça por, por revelar ser um incompetente, Palerma, de um completo. Palerma que aprova indenizações de €500.000 por WhatsApp e diz que não se lembra e que depois já se lembra e tal. Portanto, passa de alguém que sai Exato. humilhado, supostamente humilhado do governo, corrido pelo líder do PS, passa a líder do PS, A líder do PS. a líder num espaço de um ano. Foi É exatamente há um realmente, ano, é engraçado, aquilo foi para aí é também engraçado. 28 de dezembro, 29, foi uma coisa Portanto, por no aí, sim. PS, passar de fim de linha da inutilidade, da incompetência e da infantilidade a líder do partido é um Isso no ano. PS É um ano. é currículo. É currículo, é um Assim, quem é o aninho. pior que nós temos aqui? Epá, vai para secretário-geral. Quem é o É segundo pior? É a doutora Temido. Epá, vai para Presidente da Câmara de Lisboa, o Presidente da candidato. Câmara de Lisboa. É, Sim, é, sim, sim. eles Também vão tem um buscar. bom orçamento Se o tipo for, pá, sei lá, e não temos aqui ninguém assim moderadozinho e tal, que não tenha feito asneiras tenebrosas. Há aquele Carneiro, José Luís Carneiro, não vai lá, Carneiro. Um não gajo vai lá assim, nenhum. lá Não está, um vai lá gajo nenhum. molinho, como dizíamos há bocado Sim, na sim, sim, primeira sim, parte. Um sim. gajo Não vai lá molinho, que não nenhum. chateia e tal, também não arrebita ninguém, mas é molinho Não e tal. acredito. Exato, sim. Então é o Pronto, Carneiro. isso no PS não tem hipótese nenhuma, esse tipo de É, figuras. é um Ou aquele senhor bocadinho, da saúde, o secretário de Estado da Saúde, que até é um tipo parece-me educado e tal, também. sim, Já o queimaram na história das gêmeas, pronto. Foram, sim. O Carneiro, usaram-no como bode expiatório. o Carneiro é um bocadinho in your face demais ter sido o carneiro sacrificial, não é? É um bocadinho, acaba por ser um bocado. Mas é irresistível, pronto, é Mas, irresistível. enfim, ocorreu só por acaso, só me ocorreu, estranhamente, só me ocorreu agora, como é que é possível? Eu Pronto, que e o sou um Lacerda Salles apreciador de não se chama péssimos bode, trocadilhos. portanto, para usar o expiatório, não é? Ele Sim, não tem não, lá não. nenhum. Não é o É Boda. chamado bode, acho eu. Havia um Marco Boda, não é? Marco Boda, o jogador de futebol Ah, alemão, mas sim. era assim, era um estrangeiro Era, qualquer. era, era. De quando eu ligava ao futebol. Ora bem, portanto, outra coisa, além das figuras do ano, eu acho que podemos também eleger a palavra do ano, o ódio do ano, não é? Porque E, 2023 e marca não está muito queríamos. desligado da eleição do Engenheiro Guterres, não é? Pois não, ocorreu-nos precisamente por isso, porque no ano em que António Guterres é eleito pela RTP como a maior personalidade de todos os tempos, é o ano em que o antissemitismo também volta às nossas vidas, à vida E volta à do- Secretaria-Geral da ONU, e quer volta dizer, de da onde, qual se sim, calhar nunca tinha saído, pois, sim, 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 mas da eles já qual, tiveram lá um sujeito que era da Gestapo, das SS, já não me lembro o que era o Kurt Waldheim, quando foi o Kurt Waldheim sim, secretário-geral, eu era sim, miúdo, sim, tinha-se descoberto que o homem era um nazi, pronto, nem sequer era para um... pôr as coisas de forma assim, para pôr as Não, coisas de porque forma simples. não era um militar alemão da tropa Fandanga, era Não mesmo era um um tipo... civil alemão que uma vez tinha ajudado a um Não, carro, era mesmo tinha um tipo mudado o da... pneu a um carro do Eu não tipo me da lembro se era SS. ligado à Gestapo, se era às SS, sinceramente não me lembro, mas era um membro de uma das duas Tomato, prestimosas tomato, organizações. pois é um bocadinho, acaba por ser um bocadinho. E tinha E sido sim, secretário-geral da ONU. A ONU tem um historial engraçado em relação a Israel, mas isso, sinceramente, não era. Ninguém quer saber do que é que aquela gente pensa. O que é que aquela gente pensa? O mais triste, o que de mais triste aconteceu em 2023 foi perceber-se que o antissemitismo não é uma coisa que se esgota dentro da ONU e que está aí nas ruas uhum, de cidades ocidentais, europeias, americanas,
e que sim, saiu às ruas de forma particularmente ruidosa. sim. Por acaso, sim, é verdade. Aquelas, porque Com em mais 20 ruído, anos, se calhar, do que em Berlim em 1933, pois, de forma mais embora, assumida. sim, embora não seja, não fosse na altura um caso tão óbvio de antissemitismo, que também era, mas não era só, ou não era principalmente, mas de facto aquelas imagens que víamos em 2001, depois do 11 de setembro, dos festejos nas ruas de vários Sim, países ruas árabes e árabes, na muçulmanos e famosa Rua tal, Árabe, não é? sim, passados 20 anos, pouco mais do que isso, não é? Temos essas mesmas manifestações, porventura numa escala ainda mais assustadora. Não, e com a aliança explícita da extrema-esquerda, que na altura, Precisamente, obviamente, gostou do 11 de setembro, claro, mas claro, teve claro. algum recato para... Sim, e inventou as Evitaram vir teorias à da rua conspiração, festejar aquilo, não claro, é? claro. Agora não. Ainda Parecia parecia mal mal, na parecia altura, ainda mal. Sim, parecia sim, sim, mal. sim. Havia aí um colunista famoso português, ligado ao Bloco de Esquerda, que depois agora está, não sei se está ligado ao PS ou outra coisa qualquer, aquele Daniel Oliveira, não sei o quê, que na altura correu a história de que ele terá dito que ia abrir uma garrafa de champanhe depois da queda do World Trade Center. Isso é, não, Se fosse hoje, ele se calhar escreveria isso numa das suas crónicas. Na sim, sim, altura, se sim, calhar hoje teve algum pejo, sentir-se-ia mais à vontade de o fazer. possível que sim. Na altura foi alguém que revelou isso, acho que foi uma história que correu com o Pedro Lomba, que estava na Sim, coluna sim, Infame, com o João Pereira Coutinho, o Pedro Mexia e tal. Pronto, era uma história da época. Hoje em dia as coisas estão muito mais assumidas e então, estes desfiles antissemitas são uma mescla interessante de extrema-esquerda woke sim, com fundamentalismo islâmico, que estão de braço interessante. dado, até ao ponto em que às vezes alguns fundamentalistas islâmicos não gostam de dar o braço Claro, assim, claro. literalmente, sei lá, Literalmente. a um transexual pró-Palestina. Uhum. Esse é o passo seguinte da vontade. Quer dizer, quando deixar de ser assim, é porque se deu o passo seguinte no à vontade com que estes fundamentalismos se passeiam pelo mundo ocidental, não é? Porque, quer dizer, objetivamente esse é o próximo passo, Hum, não é? sim, sim, sim. Já se perdeu completamente a vergonha de fazer estas manifestações nas principais cidades europeias, abertamente pró-terroristas e antissemitas. Acho que o próximo passo não é muito difícil de antecipar qual seja, e é no sentido desses movimentos ganharem cada vez mais preponderância nas sociedades ocidentais, É, a menos que infelizmente. de alguma forma isso seja, porque eu não estou a ver qual é, de alguma forma isso seja impedido, não sei, talvez comece pela eleição de Conor McGregor como para presidente da Irlanda, qualquer coisa assim do género. Não sei se já viste isso. Um assunto ao Epá, qual voltaremos um sei, tenho aqui em casa alguém que gosta, que segue essa personagem o e explica. UFC, pois, É um pois. lutador, é um tipo de luta, não é? Lá está. Estes tempos depois fazem aparecer estas personagens, não é? Fazem aparecer aquela coisa dos tempos Ele está maus. contra estas modernices, digamos, é isso? Está bastante abertamente contra, sim, Hum. e pronto, e do lado dele, perante aquilo que nós vemos lá está, das ruas árabes que vemos na Europa, a favor dele tem o facto de saber andar à porrada, que parece ser uma coisa que com o tempo É capaz de vir a provavelmente ser cada vez útil, não mais é? vai Vai ser ser útil, sim, útil. porque quer dizer, não parece faltar muito para que, enfim, para que um dia destes isso seja uma valência bastante boa. Mas enfim, portanto, nós queríamos destacar de facto esse lado que sem dúvida é o mais assustador, não deste ano, Alberto, mas eu acho que este regresso do antissemitismo é provavelmente a coisa mais assustadora É, que eu e tu sem dúvida. nos lembramos, eu acho que no nosso tempo de vida, provavelmente, Não imaginava que isso sim, pudesse. sim, Não é que o antissemitismo não existisse, não sou ingênuo a esse ponto. Não não é, imaginava que ele pudesse ser tão explícito, tão assumido, pois, tão sim, institucional, quer dizer. sim, que o nível de civilidade tivesse descido tanto ao ponto destas pessoas que lá na cabeça deles poderem ser o que bem entenderem, poderem ser os racistas e Sim, antissemitas e o sim, que as quiserem o pessoas bem têm todo o direito entenderem, a claro, serem obviamente, tudo. Sim, sim. mas de haver o pudor e de haver aquela, lá está, aquela camada de verniz que qualquer sociedade precisa para funcionar de forma, verniz, ou quem diz verniz diz educação, não é? Sim, E é um falta da verniz vontade de civilizacional que, exprimir, apesar de tudo, nos claro,
permite que consigamos viver uns com os outros, sem É, nos andarmos aí a um- atrocidade, não é? sim, uma certa capacidade de reserva de não explanar publicamente pensamentos que qualquer um de nós tem e que podem ser grotescos e extremamente, estes sim, ofensivos. Eu próprio tenho às vezes pensamentos bastante pouco reveláveis sobre as pessoas que participam dessas manifestações. Por exemplo, Às vezes sim, acontece. sim, por exemplo, sim, e era bom se não se dessem muito mais passos no sentido de acabarem essas supostas proteções de todas essas barreiras, digamos, civilizacionais, que É, aparentemente estão todas a vir por aí abaixo. e é importante destacar, aí sim convém destacar, conviria destacar, mas era nesse sentido o papel que o engenheiro Guterres tem tido nisto. Que é, Sim, eu não acredito que ele, eu não sei, não acredito, eu não sei se ele é intrinsecamente antissemita. Agora, é profundamente imbecil e irresponsável, porque com as sim, suas sim, declarações sucessivas, ainda por cima, à parte do antissemitismo, agrava, ele está a colocar achas na fogueira. Cada frase do sim, sim, homem sim. está a incentivar gente a ir para a rua, fazer mal a pessoas. Inocentes é redundância, quer dizer, obviamente inocentes. Houve Sim, judeus, e está a haver judeus que são atacados, não é? E sim, casas de judeus ou lojas de judeus eu, que, como aconteceu nos anos 30 na Alemanha e na Áustria, também estão a ser atacadas. E o engenheiro Guterres, cada declaração dele ajuda a que isso aconteça. Portanto, sim, ele até pode não ser antissemita, agora é profundamente estúpido. É, tem a sim, responsabilidade, é não, do não, pior que se possa imaginar num ser humano. Porque pior que uma pessoa má é uma pessoa que produz maldade uhum, sem se aperceber qual o grau, a dimensão da maldade que ele é capaz de ajudar a produzir. sim, Isso é o pior ali, possível, não é? sim, e é impossível, eu arrisco dizer que é impossível o engenheiro Guterres ou qualquer líder da ONU não saber o que é que o dinheiro da ONU e as organizações da ONU que estão na faixa Por de Gaza, exemplo, sim. nomeadamente no sistema de ensino da faixa de Sim. Gaza, Uhum, é uhum. impossível não saber o que é que a ONU está a financiar na faixa de Gaza, nomeadamente a educação das criancinhas palestinianas nestas doutrinas antissemitas. E lá está, e nós falámos disso também há umas semanas, infelizmente, basta percorrer as redes sociais e ver o que é que Sim, são estas escolas e o que é que se ensina nestas escolas e o que é que são as peças de teatro que as criancinhas fazem nestas escolas. E é propaganda impossível, nazi pura. Pura, absoluta pura. propaganda nazi, e é impossível um líder da ONU não saber o que é que a ONU anda a fazer na faixa de Gaza. Eu É empregar volto a pôr terroristas a para hipótese estarem de à frente estupidez destas escolas. profunda. Não sei. É o engenheiro Sim, Guterres que estamos a falar, não é? sim, é verdade. Nunca vemos como é que é aquela frase que a gente usa, que Não nós usamos convém como uma nunca referência. sobrevalorizar a estupidez de... É Isso atribuir era uma à frase malícia, do... eu não sei qual é a Essa é origem. outra. Estava a pensar naquela frase do Mencken. Nunca sobrevalorizem a estupidez. Nunca sobrevalorizemos o suficiente a estupidez do público americano. Era assim uma coisa Ah, qualquer. pois, esta é uma derivação disso, é uma coisa, é não atribuir à malícia o que pode ser atribuída à mera estupidez, não é? E pode ser Pronto, o caso, é a vamos mesma acreditar coisa. que é o caso, é a mera estupidez. Isto por acaso, o antissemitismo só me surpreende e só para fechar rapidamente, é que apesar de tudo, eu tenho a noção do meu tempo e de mais recentemente, o nazismo era um tema que se aprendia na escola. Os males do comunismo, em princípio, não se falava. Sim, No ensino público português, sim, passava-se sim, 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 passava-se sim, assim, sim, sim. comunismo e Sim. tal, houve lá aquela coisa até muito gira do comunismo, pá, que é uma ótima ideia, só que foi mal aplicada. O comunismo é daquelas ótimas teorias, é a única teoria no mundo que é ótima, mas que na prática Eu lembro-me, assim, torna no mas, liceu, sei lá, nono ano, ensinar-se vagamente aqueles planos quinquenais, aquelas coisas mas isso até, mas isso eu acho que até tinha, até era de Mas uma não se forma, falava, sei lá, das consequências, aqueles planos de as reformas agrárias, sim, no sim, fundo, da os União planos Soviética, mas não quinquenais, se mas isso, falava das consequências, por exemplo, isso teve no Holodomor, que matou não sei quantos não, milhões de pessoas de fome. mas eu, Isso não se falava, não só não Ricardo. se falava, como eu acho que se falava nesses planos na perspectiva do, epá, vejam lá como estes gajos são organizados, isto é Organizadinhos, realmente pá. Sim, sim, impecável ali e sim. tudo funciona como deve ser. Tudo que Mas isto vinha da para... União Soviética, deixa-me, desculpa lá, esta tem Força, piada, força. porque quando a União Soviética se apresentou num Mundial de Futebol qualquer, suponho que foi naquele que apareceu o Pelé, em 1958, o futebol, o Brasil jogou contra a Rússia. Uhum. Havia um jogo contra a Rússia e os próprios brasileiros, sempre muito confiantes em matéria de futebol, achavam que não tinham hipóteses de ganhar, porque a Rússia tinha, e passo a citar, um futebol científico.
Pois, A pois, Rússia, pois, salvo pois, seja, a pois. União Soviética, tudo que vinha Sim, da sim, União sim, sim. Soviética era o Brasil ganhou, escusado de dizer, e acho que massacrou lá o Claro, futebol claro, científico com claro, facilidade. claro. O E Pelé, deviam o estar cheios de Garrincha e fuminha, e tal. deviam estar cheios de fuminha ainda por cima também. Mais ainda Exatamente. que os brasileiros. Sim, mas era, ou seja, tudo o que a União Soviética nos vendia aqui para o Ocidente e para os Sim, papalvos do Ocidente engolirem, era científico. Tudo muito aquilo científico, funcionava de uma exatamente. forma muito científica. O que eles tinham de científico era a capacidade de chacinar pessoas, isso era bastante Isso, científico. isso era Mas isto para dizer que, apesar de tudo, aprendia-se sobre o nazismo, né? Sobre os horrores do Holocausto, isso, apesar de tudo aprendia-se. sim, Quer dizer, sim, sim, aliás, até, sim. até para disfarçar o que não se falava do comunismo, mas obviamente que se deve aprender sobre o nazismo. Mas ou seja, não há sequer a desculpa, acho eu, de termos um sistema de ensino especialmente Omisso em omisso na matéria, questão sim. sim, sim, portanto, pá, deveria ser uma É coisa verdade, é verdade. que mesmo a esse O nível, Holocausto chegou ao domínio público, digamos, não ao domínio público da historiografia, de algum jornalismo e tal, mas ao grande público sim, chegou com uma série dos anos 70 chamada Holocausto, que eu acho que os atores eram, epá, talvez o James Woods e a Meryl Streep, ok, talvez fossem. bem, não consigo ajudar-te, Não, não é do meu tempo, eu tinha, sei lá, 5, 6 anos, lembro que aquilo pois, paravam as pessoas para ver aquilo e tal. pois, pois, E aquilo foi a primeira vez que o grande público no Ocidente pois, ficou uhum. confrontado com aquilo, aquela dimensão. Sim, Claro que sim, já se sim, sim, conhecia o que era, sabia, quem quisesse saber saberia o que é o Holocausto, mas a exposição não tinha sido ainda sim, àquele ponto. Desde aí, pelo amor de Deus, quer dizer, o Holocausto sim. só não sabe. Olha, Há aqueles negacionistas, sim, daí é que veio o termo negacionista, da negação do Holocausto, mas isso é outra a dimensão propósito disso, da queria maluquice. aconselhar-te uma coisa, não sei se viste, e já agora, Diz, obviamente, diz. aos nossos espectadores, pouco depois dos atentados terroristas de 7 de outubro, do Hamas em Israel, o vice-chanceler alemão fez uma declaração de cerca de 10 minutos que circulou aí nas redes sociais Hum. sobre o Estado de Israel e sobre o povo judeu. E vale a pena ouvir essa declaração. Não digo que seja surpreendente, mas estou a parafrasear porque não me lembro exatamente das palavras. Ele diz que o povo alemão tem um compromisso eterno para com os judeus de proteção de Israel e do povo judeu. Foi uma coisa que me impressionou bastante. Eu não sei se na lei alemã isso está de alguma forma plasmado. Não sei, não sei, não Ele sei, faz lá uma mas referência a uma questão constitucional. Eu não sei se isso é uma coisa que esteja mesmo também não sei. na lei alemã, mas surpreendeu muito porque a Alemanha, ao contrário da União Soviética, não é, fez esse exercício de grotesca autorreflexão, não é? Sobre o que se passou na Alemanha. Houve muito esse, porque tudo se soube, não é? Estava tudo documentado, estava tudo, o país, digamos que lidou de alguma forma com isso, de forma muito frontal, muito mais frontal do que a União Sim. Soviética, com esse, Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. e impressionou-me bastante essa declaração do vice-chanceler alemão a propósito Não, do que ocorre ao Estado de é uma Israel. espécie de gigantesco engulho que está ali Sim, atravessado sim, 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 precisamente. no inconsciente coletivo alemão, não Pois, é? pois, Claro, pois, é sim. natural, é Pois, natural. pois. Mas enfim. Olha, Alberto, Agora, outros países que não têm talvez essa consciência, essa pois é necessidade de isso. culpa, Sim. não têm feito o mesmo, não é? Não tem. Não, E não a tem. ex-União Soviética, na ex-União Soviética, ou na transição Em alguns países para outro. ocidentais também, Ah, não, pois alguns países estava a ocidentais pensar também aqui não. também, quer dizer, não é que os dirigentes tenham tido posições propriamente pró-Hamas, mas, quer dizer, em Portugal já estiveram mais longe, e em Espanha também sabemos, Ui, em Espanha, pois, pois. Espanha há aqueles de senhores, voltar aqui ao tema também. aqueles senhores que estão no poder também sabemos o que eles pensam, não é? Sim, sim, sim. No caso do Dr. Costa, não parece que o Dr. Costa se preocupe muito com o Hamas ou com Israel ou coisa daquilo. Olha, Não, não. preocupa-se com a Bem, carreira política dele, não é? sim, em princípio, sim. Olha, apesar de tudo, do mal ou menos, vamos ver se Pedro Nuno Sim, sim, Santos sim, sim, sim. Apesar de tudo, não me Pedro parece um não tem fanático, não outros. é? Sim, sim, sim. Não, Em parece só. Espanha há gente ali no. Nós Estava a pensar temos a em Portugal, sorte de ter mas. nós trabalhamos mais à base de oportunistas e chiques espertos, Sim, mas sim, que sim, sim. são assim, são os labregositos aqui não é? É. E depois, Fazem a quando sua mandamos lá vidinha. para fora, aparece o Guterres, que lá está. Uma pessoa não tem, eu não tenho nenhuma ideia que ele seja propriamente antissemita. Ele faz o que lá os chineses e os Sim, tipos do Qatar sim, e não sei o que lhe pagam, mandam, não é? pois. Nesse aspecto, lá está. É o que é. Temos outro funcionário do ano. Temos outro funcionário do Outro ano. funcionário do ano. Tem estado mesmo O engenheiro fortíssimo. Guterres é mesmo uma fraca pessoa. Não no sentido de ser propriamente o maior canalha do universo, mas é uma pessoa débil, com caráter bastante fraco. Já era aqui como É, primeiro-ministro, sempre foi.
Ele teve por pouco por conseguir fechar uma carreira, apesar de tudo, sendo só um tipo a quem, em relação ao qual somos relativamente indiferentes, não é? Mas depois calhou-lhe esta questão, este, 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 estes atentados do Hamas em Sim, Israel já e havia o esta lado situação. ridículo das alterações climáticas, quer dizer, Não, aquele, pois aquele isso era frenesim absolutamente bastante patético, sim. patético. Mas Sim, esta mas questão não foi. não era tão criminoso como isto, Pois, não. exatamente, sim, não era tão evidentemente grotesco como isto que agora aconteceu e que. Até porque eu, mesmo discordando, iria discordar na mesma, mas perceberia o ponto de vista do engenheiro Guterres, que podia estar a ser mal informado na questão do Médio Oriente, se ele fosse inflexível na questão, sei lá, dos uigures na China, Pois, ou pois. dos curdos da Turquia, ou dos sudaneses do Sul, do que se passa, de todas as injustiças que se passam no mundo. Eu podia dar de barato que ele, como está ali na ONU, E e o tinha obrigação, ambiental, e tinha e tinha obrigação, mas a obrigação, obrigação de saber não isso tudo. fala do assunto. E se fala, Simplesmente não fala fala. um milésimo das vezes que fala sobre Israel. A Sim. obsessão dele, que é a obsessão em geral das Nações Unidas, é Israel. A opção, é essa a preocupação do engenheiro Guterres, que faz, continua a acreditar apenas aquilo que lhe mandam. E por isso é Sim. que é uma fraca figura, não é? Quem cumpre ordens, e nós sabemos quem cumpria ordens, que foi exatamente a justificação do senhor Eichmann quando foi julgado, não é? Uhum, Quando uhum. foi julgado em Israel. Ele estava a cumprir ordens. Pois sim, é a desculpa típica dos mariquinhas, não é? Não fui eu, foi É, aquele menino é que os me mariquinhas disse isto. É. responsáveis, às vezes, É. pelas maiores atrocidades da história. Os Não é o mariquinhas caso, são sempre os mais perigosos, não é? no caso do Sr. Eichmann, foi mesmo responsável direto, evidentemente. No Sim, caso do engenheiro Guterres, não é o responsável direto, mas tem ajudado bastante a que aconteçam sim. coisas que já não deviam Tem estar a acontecer. alimentado Alimentado bastante. ativamente, É. ainda que indiretamente, este clima de ódio que se propaga por todo o mundo ocidental. Bom, Alberto, É. acho que precisamos do nosso, sabes de quê? Do nosso azeite talismã. Do anúncio do Precisa- reclamo do Precisamos anúncio. hoje vai ser do anúncio do Reclame, para começarmos o ano É de isso. forma É, hoje diferente. vamos com o anúncio do reclamo. Não é que tenha corrido mal o ano passado, mas hoje vamos então para o anúncio do Reclame do azeite talismã. Vamos a isto. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá estamos de volta, recompostos depois do anúncio do Reclame do Azeite Talismã, cujo apoio muito agradecemos. Estamos na terceira parte do programa. Eu tenho aqui o comentário, os espectadores na semana passada, em que não houve programa, mas houve aquela coisa que pusemos de qualquer forma no canal do YouTube do Comitê Central, a desejar um bom Natal a todos os espectadores e ouvintes. A Wanda Pereira da Silva 7494, assim é que é. Em relação a esse conteúdo que deixámos, que era uma colagem de thumbnails, talvez seja isso, de outros Sim, acho que programas, é com isso. o anúncio do Reclame do Azeite Talismã, a Wanda disse que surpresa, hoje sim, bom conteúdo. E um smiley a rir, a chorar a rir. Não sei se da qualidade do conteúdo, se porque há ironia neste comentário da Wanda, mas eu tendo a concordar que sim, que quando, por exemplo, quando eu fico calado, isto é superior, acaba por ser superior. Estes problemas técnicos acabam Eu por não não ser alinho uma com coisa. sarcasmos baratos. É um, foi, Não sim, pactuo com isso, não, sim, sinceramente. até porque, como é que é? Falsa modéstia é vaidade. Exatamente. E eu não sou uma pessoa vaidosa. Bom, muito obrigado aos nossos espectadores pelos votos de Bom Natal. Para Tivemos um eles bom também. Natal. Esperemos que. Estamos já a dar votos de Bom Natal para o próximo, mas em relação ao que passou, o Natal foi muito bom e desejamos que todos tenham, obviamente, um 2024 também estupendo. Nesta terceira parte, guardámos um bocadinho para fazer o quê? Um ponto de situação em relação. Epá, àquele que é, neste momento, é a minha personagem preferida da política mundial, Javier Sem Milei. dúvida. Até porque é importante fazermos aqui este ponto de situação, Alberto, porque eu fartei de pesquisar coisas do homem
nos meios de comunicação tradicionais e não há nada. A única coisa que se comunica do homem é despediu 5.000 funcionários públicos, que depois vai saber, eram 5.000 funcionários públicos que acho que tinham sido contratados tipo uma semana antes das eleições. E é um crime, obviamente, nunca se pode despedir funcionários públicos. Sim, acho que era uma nunca, em lado marosca nenhum. qualquer, foi ali um Sim, esquema claro. qualquer, provavelmente já para lixar o homem, vais ganhar isto, então pera lá, vamos contratar aqui mais 5.000 gajos só para para os teres à perna depois de seres presidente. Foi isto, e depois nas redes sociais circulam coisas do género. Javier Milei na Argentina aumentou o preço do espaço do autocarro, agora um bilhete de autocarro Não foi nas mais redes forte. sociais, isso foi Não nas foi? redes sociais, foi, mas reproduziu uma notícia do Diário de Notícias. Então pois, lá Diário de está. Notícias, que é um jornal que tem um grande passado à sua frente. Former newspaper. Um grande futuro atrás de si. Sim. Former newspaper, exato. O Diário de Notícias publicou uma notícia, uma manchete, uma pequena manchete, em que dizia que o preço de um bilhete de autocarro iria custar metade do salário mínimo. Certo. Depois alguém resolveu ver os factos, não é? Ligar à realidade. Ir ver. Ir ver. Certo. E então era o seguinte, a pessoa fazendo uma viagem para lá e para cá, de casa para o trabalho, o commuting, não é? Todos os dias, durante um mês, tudo isso somado seria cerca de 12, 11% do salário mínimo. Isso sim, porque o salário mínimo não era aquilo que o DN dizia. E não era um bilhete, eram 44 bilhetes. Uma caderneta de módulos. Uma caderneta de módulos, exatamente. Depois havia aí umas coisas. Exatamente, estou-me a lembrar. Uma pessoa obliterava imensas vezes, porque as máquinas às vezes não tinham tinta e não deixavam carimbo, e aquilo cortava um obliterava cantinho. às vezes, várias vezes o mesmo, que era para não pagar uma nova, não é? Com um bocadinho, punhas como um o bocadinho de fiscal papel aparecia autocolante pouco. e punhas um bocadinho de papel autocolante na esquina, pumba, e ele obliterava outra vez. Pois era. Então uma pessoa imprimia por cima do outro. Bem, teoricamente, com uma senha a gente fazia a vida toda. Fazia a vida toda. Bom, Era fiz a barato. adolescência toda com uma senha. Exatamente, eu também. Será que eu espero que já tenha prescrito o crime, senão estamos tramados. E eu nego tudo. Eu sou um negacionista. E então, o senhor, isso era uma notícia de DN, que depois, claro, a rapaziada que está aí, que hoje em dia finalmente ficou preocupada com a situação do povo da Argentina. Sempre se preocuparam muito com a Argentina, Alberto. Tem paciência. Eu só tenho todos os dias tinha notícias sobre a Argentina e o povo, coitado do povo argentino. Sempre estava tudo preocupadíssimo. No caso era o DN, mas era o mesmo. DN. E então era isso, uma notícia que era, portanto, o bilhete era metade do salário mínimo, só que não, o bilhete era bem, preço, é um centésimo do salário mínimo, coisa que o vale. Mas se mudarmos para metade, a coisa tem mais impacto. Não muda muito os factos. Não. Factos, mas É caro. É caro. Descobriu-se que a proporção era semelhante à portuguesa, ao caso da Carris, no caso de Lisboa. Pois. Alguém fez as contas, em Lisboa custa 9% do salário mínimo, lá custa 11%. Basicamente é a mesma coisa. Sim, só que, como agora convém pintar a Argentina como um local do maior horror que a humanidade já presenciou. Claro. É possível, atenção, é possível que aquilo não vá correr mal, que esta malta esteja mesmo toda borrada, que aquilo não corra mal e esteja com todas as medidas preventivas possíveis para tentar vender a ideia de que aquilo vai correr mal. Não sei, se calhar vai. O caso argentino é isso que dizes, pode correr mal. E acredito que até é o mais provável, mas se correr bem, ou moderadamente bem, é a maior ameaça a esta gente. Nunca tanta gente se empenhou para que um país desse para o torto, falhasse, exatamente, quanto agora no caso argentino. Sim, sim, também porque, não sei se viste essa notícia, acho que é recente dos últimos dias, a carta também circulou por aí, a carta em que Javier Milei rejeitou a pertença aos BRICS. Aos BRICS, sim. Aos BRICS, a carta que mandou a Lula da Silva. Escrita, por acaso, eu sou fraco no castelhano, ou lá o que é aquilo, mas pareceu-me escrita bem escrita e com dignidade. Ele escreve melhor que o Lula. Por amor de Deus. Ele escreve, não é? Ele escreve. E lê e tal. Nada contra quem não escreve e quem não lê, atenção. Só quando essa pessoa é o Lula, ou outras do género. Uma coisa é não ler e não escrever, outra coisa já é chegar a roçar o troglodita, não é? Sim, obviamente tem nada a ver com não ler e não escrever. Mas, portanto, o senhor já rejeitou esta coligação de países que se apresentava um bocadinho como uma nova ordem mundial e que estava, ou está, não sei ainda como é que isto para, repleta de
de países que inspiram confiança e esperança num futuro melhor, como a Rússia, e falava-se da Arábia Saudita também, mas eu duvido que a Arábia Saudita alinhe nesta brincadeira por outros Sim, motivos. mas os restantes são Mas todos é as Rússias, estimáveis. Sim, 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 sim. é o Brasil, a Rússia, a Índia, enfim, e havia para lá outros também enfim, com regimes Eles políticos iam bastante alargar os duvidosos. BRICS, não é? Aquilo supostamente Pois, ia já não era integrar a Arábia BRICS. Saudita. Sim, 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 sim. Mas a Arábia Saudita não me parece de toda. A Não Arábia sei. Saudita, enfim, vamos ver, vamos ver. Mas estão a Ahm, tentar constituir um bloco anti-Ocidente, pronto, é, assumidamente basicamente é isso. anti-Ocidente. O Assumidamente, que é um sim. bocadinho agravado pelo facto do Ocidente estar cheio de gente que concorda com esse bloco anti-Ocidente. Esse é que é o problema. Sim, pode haver problemas por aí. De repente pode haver problemas por aí. Mas aí diz a malta não assim, espera lá, mas nós já tomámos conta disto, não precisam estar Já contra tomamos... nós. Agora, eles quererem ir viver para países dos BRICS é que eles não vão. Isso eles não querem. Isso não, isso está Não, quieto. não, não. Isso está Estar, quieto. é estar Isso. aqui dentro. Só. É, em que também, mas é só enquanto descangalham isto, porque também não vai demorar muito à medida, não é? Quando Sim, tomarem isto conta ficar disto, igual à igual, situação vai ficar económica e igual. social de um Sim. país dos BRICS. O que eu sei é que eu vi nas redes sociais também, entretanto, o Milei, epá, num avião, outra coisa Eu também não que, sei, não viste isso? Um vídeo acho que não. entrar num voo comercial, parece que aparentemente o homem voa em voos comerciais, o que também deve agradar imenso a toda a sorte de políticos que viaja de outras formas, noutro tipo de aviões pelo mundo fora. Esta cambada que anda a nossa custa a viajar por aí, não é? Sim, sim. Aparentemente, pelo menos é isso que vendeu nas redes sociais. Ele estava num voo comercial e de repente começa a gritar liberdade, carajo, liberdade, e toda a gente. O que se ouve não sei se é muita gente, mas Não vi isso, não um vi. coro de gente a acompanhá-lo na Nós aqui em Portugal cantilena. temos um governante que viajava em voos comerciais e em turística, que era o Pedro Passos Coelho. Pois, E sim, tivemos, lembro-me disso. E era criticado por isso. Era criticado porque era considerado demagogia. Um tipo ser decente e honesto é demagogia. O tempo útil de vida lá está, a política não é de agora que a política é assim, obviamente, não é? Mas é possível que esteja pior agora do que teve noutros momentos. O tempo de vida útil política de malta que vai relativamente normal, que se mete na política, é realmente muito, muito curtinho. Lembras-te do Tenta Álvaro Santos ser Pereira? Lembras-te do que foi Ministro da Economia? 15 Que ele dias, não disse: foi? Foi para aí 15 dias. tratem por Álvaro. Quando chegou a Portugal, tratem por Álvaro. Sim, o homem Pronto, vinha lá dos massacraram Estados Unidos logo. ou do Canadá, o que é que era? Canadá, Do salvo erro. Canadá, sim, sim. Massacraram logo o desgraçado. Ao Por fim de 15 dias Álvaro. estava na rua. Peraí, Luís Campos e Cunha, lembras-te de Luís Campos e Cunha? O Campos e Cunha, sim, O sim, professor de sim. Economia, Sim. que foi ministro o secretário de Estado, ministro da Economia do Sócrates, acho eu, durante Sócrates. 17 horas, quando Me disse qualquer lembrava. coisa do género, epá, temos que pensar melhor nesta questão das infraestruturas e tal, rua, Rua. epá, ponha-se na rua, Não, o epá, Santos espera. Pereira, atenção, o Álvaro Santos Pereira não foi demitido pelo Passos Coelho, salvo erro. Acho que não foi. Não, acho que não, Mas acho que foi não. massacrado em Portugal, pela opinião Sim, pública, foi, exatamente, pelos sim, sim. mídia e tal, Foi caíram logo em humilhado, cima foi do homem. humilhado. Sim, Não, o sim, Campos e sim. Cunha é que foi demitido mesmo. Esse foi Campos e demitido, Cunha sim, sim, sim. foi Como no tempo demitido. do Guterres, aquele professor aqui do Porto, como é que ele se chama? O Daniel Bessa. Daniel Bessa, sim. Também chamou a atenção para dois ou três factos que convinha Sim, ter em sim, conta e sim, tal, sim, também. sim. Também não. Ele é que se foi embora, Factos a bateu com a ter em porta. conta, ponha-se no olho da rua. E não, Isto é não uma demitiram. vergonha. Se bem me lembro do caso do Daniel Bessa, ele percebeu que estava a lidar Sim, claro, claro. antes do costume e foi a vida dele dessa, Foi não à é? vida, claro, claro, claro. Voltou à vida dele. Tinha mais que fazer. É bom, mas isto para dizer que vamos ter aqui, vamos fazer de tempos em tempos um ponto de situação de Javier Milei É que importante. É. pelo que eu vi também anda a beijar na boca artistas que eu não sei quem são. Essa vi. Viste isso? O que é aquilo? Não Como é sei. que eu não sei, mas de repente uma senhora Uma senhora vestida de forma muito ligeirinha num muito concerto ligeira, ou numa muito. coisa do género, sim, Em termos de se constipar, não, sem dúvida. aquilo A não era Argentina, agasalho. aquilo é hemisfério sul, agora deve estar Agora é calor. verão, pois é. É. Não sei, mas agarrou no homem e beijou, pá, mas não é uma coisa, Não, aquilo. aquilo é um Brezhnev com como é que se chamava o tipo de Berlim? Sei lá. Erich Honecker, não era assim, Honecker, 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 sim, era. Honecker, ué, aquilo foi um Ou linguadão mesmo a Ceausescu, ser. assim. Ceausescu também é possível, é pá, também, Saudoso. sou do, quem tu te foste lembrar também, o homem, a certa Fez altura, anos agora que ele e a senhora foram despachados. pois, Fez lembro-me bem agora disso, anos. por acaso, lembro-me bem desse Também me momento lembro. bonito. Também me lembro. Mas pronto, o Milei anda a fazer isso. Acabou com 12 dos 21 ministérios, daqueles afuera, lá foram, 12 foram afuera, e é isto. E E em proibiu, novembro, é importante, eu falei disto por acaso na Rádio sim, Observador, mas é importante. Proibiu
que qualquer mecanismo de divulgação de coisas estatais possa dizer que qualquer produto ou serviço ou bem estatal é gratuito. Tem que pois. sempre fazer notar que é pago pelos contribuintes. Pois. Isto eu acho das coisas mais fantásticas. Isto não tem um Sim, impacto sim. económico propriamente, mas tem um impacto mental, Na educaçãozinha pode na ter Natal educação pedagógico, na, que é na fundamental. literacia. Então Sim, aqui em sim, sim. Portugal isto seria de uma utilidade Claro, claro. inestimável, porque 99% dos portugueses estão convencidos que o Estado lhes dá coisas, de Dá facto. co- Sim, que o Estado Não, vai não, trabalhar todos os dias, o Estado vai trabalhar, ganhar o seu ganha, ordenado para nos e dar o dinheiro depois dele. faz uma doação, exatamente, todos os Exatamente. meses uma doação. Estás a brincar? Isso é Às vezes giro. não há gente quase a acreditar nisso. Não, não, É não, mais ou menos isso. tenho a certeza que na prática há muita gente que pensa nisto. Outra coisa gira, só para fechar, se calhar, em relação ao Milei. Isto é uma coisa que tem um mês, mas eu só vi agora. No final de novembro, ele falou em converter-se ao judaísmo. Epá, que é mesmo o tipo de coisas que, nesta altura, é mesmo a primeira coisa que... Isso eu não sabia Epá, o que é que também. está a dar? Espera aí, o que é que está... Malta popular, deixa-me cá ver. Epá, vamos converter ao judaísmo. É mesmo, epá, Não, incrível. o sujeito é muito, muito, Espetacular, muito, muito. Eu espetacular. pensava que ele teria feito aquele barulho todo para ganhar as eleições e que chegaria ao Sim, poder e não faria absolutamente nada. Sinceramente, sim, temi por aí isso. já está a surpreender. Já Por aí está já... bastante. A mim está-me a surpreender bastante. Sim, por aí E está a como se costuma surpreender. dizer, pela positiva. Sim, vamos continuar a acompanhar com gosto, se continuar nesta senda, porque isto tem coisas, tem tudo para Estou a ser muito gostar giro. muito, senhor. Estou a gostar muito, senhor. Tem tudo para ser muito giro. Alberto, se calhar por hoje ficamos por Ficamos por aqui. aqui. Ficamos. Acho que começámos muito bem o ano, esticámos um bocadinho, mas também Nós queria... já assumimos, estamos a gravar ainda em 2023 e não sabemos, isto só é visto em 2024, portanto. Sim, se houver 2024, porque estas passagens de ano são sempre... Eu, pelo simples não, vou estar bem sossegadinho em casa, tudo trancado, porque acho que há para aí avisos por todo o lado de coisas que podem, chatas que podem suceder. E em breve, se calhar, armado também, pelo caminho que as coisas levam. E Se a ter calhar um dia aulas de luta com o McGregor. com o McGregor, começar a ver vídeos do McGregor. E sendo assim, por hoje, ficamos por aqui. Lembrando aos nossos espectadores que vamos continuar a estrear um programa todas as segundas-feiras às 21 horas, no canal de YouTube do Comitê Central. E podem também seguir a Lenga-Lenga do costume na plataforma X em @AlbertoGonc, @AlbertoGoNC. Aliás, devem pôr o @AlbertoGoNC na vossa lista de páginas, pessoas a seguir. Já agora Muito subscrevam pena. também a página do Twitter, sim, sim. Pois também se subscreve, claro que Seguir, sim. aquela coisa, seguir e tal. Já Seguir, agora. Também exatamente, aproveito exatamente. para fazer publicidade. Ora, aí está, Faz fazes mal muito nenhum. bem. Subscrevam a página do X, do Alberto. Eu estou a tentar fazer um esforço por dizer sempre X, porque eu aprecio o Elon Musk e quero promover o X. E subscrevam também o canal de YouTube do Comitê Central, para verem também a Lenga-Lenga. Nós agradecemos a vossa presença, ou o apoio do Azeite Talismã, e voltamos para a Desejamos semana. bom ano. Desejamos um bom ano a todos, exatamente, um ótimo ano a todos. Ou uma na boa companhia. semana para já. Que nós Ou também, voltamos. é melhor, vamos semana a semana. Vamos semana a semana, que vamos isto ser lambões. Isso, é. exatamente. Uma boa semana para todos, então. Obrigado. Todos. Até para a semana. Obrigado. Deus, Boa obrigado. semana.